sobre essa barca do Vasco. Você falou sobre ela ontem aqui e reforça também para a gente os nomes que o time está em busca para reforçar o elenco, Pedrosa. Como a gente falou ontem, Fê, o Vasco já se livrou, teoricamente, do Praxedes, que vai jogar pelo Atlético Paranaense. Inclusive, eu não entendi muito bem esse movimento do Atlético Paranaense, o porquê dessa contratação, mas bom para o Vasco, porque o Praxedes é um jogador que não consegue desempenhar por aqui há muito tempo. O Zé Gabriel foi anunciado pelo Coritiba, com um pedido, inclusive, do técnico Jorginho, que está por lá. E aí, eu vi muito vascaíno falando, mas e a reposição do Zé Gabriel? Me desculpa, gente, se alguém está assistindo falta do Zé Gabriel, não está assistindo o jogo do Vasco. E com todo respeito ao atleta, não tem nenhum tipo de ele fez bons jogos ele. até, né? Fez bons jogos, assim, mas ele fez muito mais jogos ruins do que bons, né? Então, não tem que ter reposição. O Vasco tem Esforza, Souza, Hugo Moura, Cocão, JP, Lucas Eduardo da Base, que é um baita de um jogador. Você pode utilizar outro atleta ali naquela posição. Enfim, eu acho que não precisa sentir falta do Zé Gabriel, como eu vi muita gente aí. Ai, meu Deus, mas tem que trazer o melhor. Pô, me desculpa, gente. Se não tiver um garoto da base que joga a mesma coisa ou mais do que o Zé Gabriel, pode fechar a base do Vasco. A gente está falando aqui de uma base que é extremamente vencedora, que tem e dá muitos frutos, né? Então, tem os outros jogadores, como eu já falei aqui, Galdames, Rossi, Serginho, que estão também nesse radar para sair. O São Lourenço fez uma consulta e vem conversando para tentar levar o Galdames, só que ele recebe um alto salário. Então, o Vasco teria que abrir mão de uma parte, continuar pagando essa parte para poder negociar. É difícil, Fernanda, porque eu estou falando de um alto salário mesmo. A gente está falando aqui de cerca de R$500 mil que o Galdames recebe. O que escancara aí o absurdo que foi a administração da 777 quando trouxe esse jogador, onerando a folha salarial do Vasco, assim como o Rossi e o Serginho também ganham altos salários para os jogadores que eles são, na minha visão. Então, assim, é uma tentativa do Pedrinho conseguir aliviar essa folha. Eu já falei aqui, se conseguir a saída dos 5, mais o Zé Gabriel e o Praxedes que já saíram, são cerca de R$2 milhões em 5 jogadores. Então, assim, eu vi muita gente uma época, Fernando, falando assim, o Payet é caro. Caros são esses jogadores, que verdade. São jogadores medianos para ruins no nível técnico e que acabam onerando a folha. Isso que é jogador caro. Jogador ruim que é caro, não é jogador bom. E o Maurício está chegando? E o Maurício é uma tentativa que o Vasco está tendo, já acertou com o empresário dele, já acertou com o Galo, mas isso está nas mãos do jogador, parece que ele tem valores a receber do Galo e não quer sair do Galo sem receber esses valores, e o Vasco também prioriza, como eu já falei aqui, a ponta esquerda titular, conversa com o Yuri César, mas tem outros nomes também no radar nesse mapeamento de mercado. O fato é, o Vasco precisa contratar, Fernanda. A janela abriu dia 10 de julho, Coutinho, Alex Teixeira, Souza e Emerson Rodrigues. O único jogador que realmente o Vasco buscou foi o Emerson Rodrigues, porque os outros 3 eles vieram para o Vasco por vontade deles. Então a diretoria, na minha opinião, por mais que eu entenda essa situação financeira, está deixando a desejar no quesito reforço. Vamos beber água? Eu já bebi. São Januário, com um símbolo tapado, que é o símbolo da capa. E logo se levantou a hipótese de que a capa não vai ser mais a fornecedora de material esportivo. Primeiro, que é legal a gente apurar sempre, né? E segundo, que seria uma burrice sepulcral do Vasco se quisesse encerrar uma relação, fazer isso. Não é comum, seria muito amador demais. E eu fui correr atrás e falei com a direção da SAF do Vasco, através das pessoas que trabalham com o CEO Carlos Amodeu, e a informação foi a seguinte: não há absolutamente nada, o contrato com a capa segue normalmente e houve uma gravação em que foi negociado pela área comercial do clube que o letreiro interno teria que ser coberto, qualquer tipo de publicidade não poderia ser exposta. Então, exatamente por isso que houve esse ato aí de tapar o símbolo da capa. E aí, atrelado a isso, a informação que a gente dá agora, e essa informação está confirmada até por contatos próximos à capa e também a lojistas, a capa tem o seu contrato estendido com o Vasco até março do ano que vem. Março do ano que vem, a capa fica até março do ano que vem. Foi até um pedido do Vasco. Por quê? Porque há negociações com outras empresas, mas nenhuma ainda fez uma proposta absurda. Nada absurda. O que o Vasco prometeu à capa foi o seguinte: vocês têm a prioridade. A gente vai trazer uma proposta que nos convenha e vocês vão cobrir ou igualar. Igualando é da capa.
A gente está tentando. Só que ainda não há essa proposta no mercado. E também, por conta de logística, de trabalho, o Vasco vai lançar agora, provavelmente em setembro e outubro, uma nova camisa, a camisa 3, que é uma camisa que eu já ouvi falar que remete a algo histórico no Vasco também e que vai causar muita repercussão, como foi a Camisas Negras, que é uma camisa maravilhosa do Vasco. Então, para ter esse tempo e para embalar um enxoval para o ano que vem, porque tem Campeonato Carioca até março, a Capa vai e já estendeu o seu compromisso, que termina em dezembro de 24 até março de 2025. E não está descartada a possibilidade da Capa permanecer no Vasco, sim. Exatamente porque as propostas de outras ainda não são propostas que o Vasco considere capaz de agradá-lo. Então, é mais ou menos por aí. Então, a Capa continua no Vasco, permanece no Vasco, tem contrato em vigor no Vasco. Esclarecimento, esse ato de tapar ali o símbolo foi apenas por conta de um comercial em que a marca não poderia aparecer. Portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento todas as informações do Vasco da Gama. E calma, tem muito mais ainda sobre o Vasco da Gama. Primeiramente, a gente conseguiu acompanhar a galera do SBT atualizando sobre toda a situação envolvendo Maurício Lemos, jogador que tem algo a receber da equipe do Atlético Mineiro. Lembrando que a situação dele em relação a luvas e tudo mais, a direito de imagem, que o Atlético Mineiro não pagou ainda ao atleta, e ele aceita até negociar com o Vasco, reduzir seu salário e tudo mais, porém ele não abre mão de receber esse valor da equipe do Galo. Então, portanto, a situação em que falta para resolver entre Maurício Lemos e Vasco é basicamente isso, e nem é diretamente Vasco, Maurício Lemos, é muito mais Maurício Lemos e Atlético Mineiro, o Atlético pagar, arcar com o que deve para a equipe, para o uruguaio, né, o zagueiro uruguaio, e aí depois disso ele vai estar completamente livre para poder acertar com o Vasco da Gama. E aí você viu também a galera do Atenção Vascaínos, o Flávio Dias, que apurou perfeitamente a situação da Capa, e a Capa renovou com o Vasco por um tempinho bem curto, até o Vasco receber novas propostas, ou até mesmo até a Capa conseguir se estabilizar a ponto de colocar uma nova proposta para o Gigante da Colina em busca de uma renovação. Então, portanto, como ele falou, não tem nenhuma chance da Capa sair anteriormente do Vasco, sair de maneira precoce, digamos assim. É apenas a questão de comercial, por isso que foi tirado a logo da Capa lá da situação da loja do Vasco da Gama. E além, é claro, também informação muito importante agora do Jorge Nicola sobre a situação envolvendo Brian Rodrigues, atacante uruguaio, que está no Clube América do México. E o Nicola vai atualizar vocês sobre essa situação nesse momento. Vamos ouvir agora. Em relação a reforços. Negociação por Brian Rodrigues segue bastante emperrada. O pessoal da página Na Torcida Vascaína nos entrevistou o empresário de Brian Rodrigues, o atacante uruguaio que pertence ao América do México e que interessa ao Vasco há algum tempo. A resposta do empresário sobre o interesse do Vasco, abre aspas, o Brian fica no América até segunda ordem. Não apareceu nenhuma oferta contundente até o momento, fecha aspas. Por trás dessa declaração, há uma dificuldade grande do Vasco em chegar àquilo que o América pede. O time mexicano não gostaria do empréstimo com opção de compra como pede o Vasco. A ideia é vendê-lo por pelo menos 6 milhões de dólares. A tendência é que, se for contratado um atacante de lado de campo, esse jogador seja o Yuri César, ex-Flamengo, hoje no Shabab Al-Ahly. Em relação a Serginho, atacante que está fora dos planos, negócio com o Criciúma pode ser concretizado nas próximas horas. Zé Gabriel também está de saída, vai jogar no Coritiba por empréstimo até o fim da temporada. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento que o Jorge Nicola falou sobre a situação envolvendo o atacante uruguaio Brian Rodrigues. Além, é claro, também das saídas. Serginho pode também estar de saída, jogador que foi importante naquele gol que livrou o Vasco da Gama do rebaixamento. Quero saber de vocês sobre essas situações. Ele ainda atualizou sobre a situação envolvendo Yuri César. Você acha que o Yuri César é o nome que realmente pode ser uma boa para o Vasco? Quero saber a sua opinião relacionada a isso, o jogador que está atuando
no Shabab Al-Ahly. Bom jogador que eu acho que pode render, que pode atuar com muita qualidade, pode fazer a ponta esquerda, além, é claro, também da ponta direita. Quero saber de vocês o que vocês acham sobre o Yuri César. Ele pode ser uma opção, é claro, para o Vasco da Gama, para atuar pelo lado esquerdo, que é uma posição carente e que o Vasco precisa muito nessa temporada, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixe seu like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para gerar a nossa meta. É alcançar 40 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e com a sua moral, beleza? Valeu, tamo junto. E é nóis. Fui!